Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos estar falando aí no capítulo número 6, tá? Capítulo não, desculpa, apostila número 6, ao tema número 1, que é sobre drogas, né? Nós vamos precisar estar resgatando alguns conceitos básicos que fazem parte de todo o nosso aprendizado e que vai se fazer necessário neste momento para nós aprendermos sobre este assunto. É um assunto muito complexo, né? Porque temos muitas drogas envolvidas aí. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte neste momento, tá? E aí a gente vai dando seguimento então, né? Então a gente tem que pensar que todo o processo de comunicação, ele é existente, a comunicação existencial entre os neurônios. E ela ocorre de maneira muito simplificada, né, muito simples, através dos processos que a gente chama de sinapses, né? Ou seja, são nessas sinapses que acabam ocorrendo, né, um impulso nervoso que passa de um neurônio para o outro. A gente tem que pensar também que os neurotransmissores, ou seja, os mediadores químicos, eles são substâncias químicas que são liberadas, né, nas sinapses com capacidade de se combinar com os receptores presentes, né, nos dendritos do neurônio, tá? E desencadeando a partir daí nele um impulso, né, um novo impulso nervoso de uma forma geral. Então toda droga, de uma forma geral, ela é condicionada a uma substância que tem a capacidade de modificar a atuação dos neurotransmissores e a capacidade de alteração, né, na comunicação entre as células nervosas de uma forma geral. Com isso, elas acabam comprometendo o funcionamento do cérebro em questão. Se a gente for observar, todo o organismo ele acaba sendo afetado pela droga, né? E essa droga ela dependerá de como ela vai atuar, né? De como ela vai ser interpretada, de qual vai ser a realidade do organismo de uma forma geral. Isso a gente não tem como não dizer, né? E a droga, né? Ela passa a interferir na disponibilidade, né, de dopamina no cérebro, né? Poderá, por exemplo, provocar sensações de prazer semelhantes ou mais intensas até do que as desencadeadas de forma natural, né, pelo corpo, né? E pode causar na pessoa afetada, né, o desejo de buscar a droga cada vez mais, a frequência, né? Ela pode causar até danos ao organismo de uma forma geral. Então, assim, ela causa dependência, né? Essa é uma realidade que a gente não tem como remediar em questão, tá? Então, isso é um processo natural que acaba ocorrendo. De uma forma geral, agora nós vamos estar abordando e falando um pouquinho sobre a atuação das drogas, né, a nível desse sistema nervoso, como ela vai ser condicionada, como que ela vai ocorrer. Aí tem que pensar que tudo que é irreversível é que não pode voltar mais ao seu estado de origem, né? É algo que é incapaz de voltarmos a estaca zero, ao processo natural da sua ordem, né? Então a gente tem que pensar que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, ela classifica, né, que a droga ela é uma substância não produzida pelo organismo e que tem, né, a propriedade de atuar sobre, né, um ou mais, né, dos sistemas presentes no nosso organismo. E aí ela pode acabar provocando, né, alterações em todo o seu funcionamento. A droga, ou toda droga, ela é considerada uma substância psicoativa. Por quê? Porque quando produz, né, alterações nas sensações, no grau de consciência, no estado emocional, né, da qual a pessoa se utiliza. É lógico que é muito relativo dizer isso, porque vai depender do tipo de droga, vai depender do tipo de metabolismo, cada pessoa age de uma forma, né, cada organismo reage de uma maneira diferenciada, tá? Então o termo droga, ele pode ser usado para se referir tanto aos medicamentos que a gente toma no dia a dia comum, prescrito por profissionais da saúde, né?
para tratar algumas doenças, quanto também há algumas substâncias usadas com a intenção de alterar funções do corpo, né? As drogas por si só, elas podem ser divididas entre ilícitas e lícitas, né? Lícitas é aquilo que é autorizado, né? Ilícita é aquilo que não é, aquilo que é contra a lei, né? Então as drogas ilícitas, elas são ilegais, ou seja, não podem ser comercializadas e quem as usa, produz e vende pode ser punido por isso, tá? Porque é ilegal. Elas podem provocar efeitos variados, né? Como o principal deles é a euforia, a excitação, né? A sonolência, alucinações e até levar o indivíduo à morte, né? Pode levar o indivíduo a óbito. Algumas drogas ilícitas, elas danificam de forma irreversível o próprio sistema nervoso e elas acabam afetando também outros órgãos do corpo. Todo tipo de droga lícita pode ser produzida e comercializada e seu uso não representa crime. O álcool, o tabaco, alguns medicamentos são consideradas drogas lícitas, tá? Mas aí depende muito de casa para casa, tá? Nós vamos falar um pouquinho da classificação dessas drogas, né? Como que nós, de alguma forma, podemos vir a classificar essas drogas dentro de um contexto geral, né? Como que nós vamos poder atuar aí? Aí tem que pensar que todas as drogas, elas podem ser classificadas segundo o efeito que elas acabam provocando a nível do sistema nervoso, né? E a nível do sistema nervoso central. Essa classificação, ela foi proposta, né, em meados de 1971, por um pesquisador francês chamado Louis Chalot. Com base nesse critério, as drogas podem ser divididas em depressoras, estimulantes ou perturbadoras, tá? A gente vai falar sobre cada uma delas. As drogas depressoras, elas são depressoras de quem? Do sistema nervoso central. Para elas serem consideradas, pessoal, para que elas possam ser consideradas de forma depressora, né, a nível do sistema nervoso central, a gente tem que caracterizar pensando que são substâncias, né, que têm a capacidade de diminuir a atividade cerebral. Ela diminui esse efeito cerebral. A gente pode citar como exemplo aqui o álcool, os medicamentos ansiolíticos, né, que são aquele para controle de ansiedade, né, que também tem um efeito de calmante, né, medicamentos barbitúricos, né, eles apresentam um efeito sonífero em questão, né, e também podemos classificar, né, os opiáceos, que apresentam um efeito analgésico, né? Se nós pensarmos dentro desse grupo dos opiáceos, a gente tem que pensar que são grupos de substâncias derivados do ópio, ou seja, eles atuam sobre os receptores do sistema nervoso central. E com isso eles acabam reduzindo a sensibilidade à dor, né? São usados na medicina, por exemplo, para tratamento de dores agudas e crônicas, tá? Então nós falamos aí a respeito das drogas depressoras. Se nós formos pegar e falarmos a nível de drogas estimulantes, elas são estimulantes a nível do sistema nervoso central. Então elas são substâncias que têm a capacidade de aumentar, né, a atividade cerebral, tá? Então enquanto uma diminui, a outra aumenta, né? Elas estimulam o funcionamento, por isso que ela já fala que ela é estimulante. Elas estimulam o funcionamento do cérebro. Ela faz com que a pessoa que a utiliza fique mais agitada, em alerta, né? A cafeína, por exemplo, a nicotina, as anfetaminas, a cocaína são exemplos de tipos de droga que podem causar esse tipo de dano estimulante, tá? As drogas, a gente também vai falar aqui também um pouquinho das drogas que nós consideramos como sendo perturbadoras. Então são drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Elas são substâncias, né, que modificam qualitativamente toda a atividade cerebral. Esse tipo de droga, elas alteram o funcionamento do cérebro.
e acaba levando a pessoa que acaba utilizando ela a ter uma percepção de forma distorcida, né? Essa percepção, ela acaba acontecendo de uma forma distorcida, tá? Da realidade atual. A gente pode perceber também que pode até vivenciar alucinações, né? Seja elas visuais, auditivas, podem ser exemplos. Exemplos clássicos são os ácidos lisérgicos, né? Que a gente chama de LSD, é um tipo de droga, a maconha e alguns cactos e fungos que são conhecidos pela capacidade de produzirem alucinações, né? Para quem de alguma forma acaba os consumindo, tá? Essa também é uma das características, tá? E quando a gente fala de droga, a gente não está falando só de drogas ilícitas. Como toda abordagem está sendo realizada, o próprio remédio que a gente toma no dia a dia, ele não deixa de ser uma droga, né? Então, quais são as possíveis consequências do consumo dessas drogas, né? Então, entre uma das possíveis consequências do consumo de drogas para o organismo, a gente pode citar algumas aqui, tá? Eu vou ler algumas para vocês e nós vamos discutindo todas elas. Ela pode causar uma possibilidade de causar dependência física, uma dependência de ordem psicológica, porque o seu organismo vai reconhecer aquela composição química, né, aquela substância, e você acaba se tornando dependente psicoativo dela, né? E o dependente químico, ele é dominado por um impulso, né, quase incontrolável de utilizar. Ele não tem essa percepção. Quando ele vê, ele já está envolvido, né? Então, esse impulso quase que incontrolável de utilizar novamente a droga em que ele se viciou, né? Sentindo um intenso mal-estar, né? Quando não tem acesso a ela. Pode tremer, vomitar, pode ter várias reações ao caso. As alterações físicas, né? Como taquicardia, que é o aceleramento dos batimentos cardíacos, né? O aumento da pressão arterial, que é a PA, que a gente fala, a perda de massa corpórea, né? E palidez. E algumas dessas alterações podem levar à morte. Geralmente o indivíduo que é usuário de drogas, geralmente quando você, principalmente de crack, né? Eles comem muito. É uma fome exacerbada. Quando passa o efeito da droga, eles sentem aquela necessidade de comer muito exacerbadamente, né? Os danos, a gente pode pensar nos danos, né, psicológicos, né, que vai acabar se manifestando, né, como o comportamento, né, agressivo, a perda de autoconfiança, né, o isolamento, a dificuldade de enfrentar problemas do próprio cotidiano, perturbações e alucinações, né? Nesse estágio, toda pessoa ela costuma perder a referência, né? O tempo, o lugar, né? Basta a gente ver aí o que acontece aí, né? Na Cracolândia, né? A caracterização, né? Como as pessoas elas se identificam ali, né? Ficam muito tempo naquele local, né? E perdem a noção do espaço, do tempo. É uma coisa surreal, né? Que a gente acaba observando. Mas é uma realidade que não tão distante de nós, né, que a gente consegue observar isso acontecendo em todos os âmbitos aí. Em todos os locais. Desculpa, foi uma pequena queda. Tentando fazer ele fixar. Então nós temos que pensar aí, vamos falar um pouquinho da dependência química, né, da reabilitação desses indivíduos, né, que vivem dessas drogas, né, que se utilizam delas, né? Então as drogas, de uma forma geral, sejam elas lícitas ou elas ilícitas, né, elas podem provocar uma dependência química, né, de uma forma geral. E ela pode conduzir esse usuário a sentir necessidade de usá-las, né, com maior frequência, em quantidades cada vez maiores, né. O dependente químico, ele não consegue ficar sem as drogas, né. A dependência química ela ocorre devido ao fato, né, de diversas drogas atuarem, né, na região do cérebro, a nível do sistema nervoso, que é o responsável ou o corresponsável por gerar as sensações de prazer. Em casos graves, os usuários eles dedicam a vida, né, ao uso dessas substâncias e acabam interrompendo
as suas tarefas cotidianas e acabam deixando de lado os cuidados com a saúde, né? Se nós pensarmos a nível de dependência química, né? Quando eu falo em dependência química, ela é uma doença, né? Em muitos casos, se torna até necessário que os dependentes químicos se internem em clínicas de reabilitação para que possam se tratar e deixar de usar as drogas. Durante a reabilitação, os dependentes recebem acompanhamento médico, psicológico, que os ajuda a reaprender, a encontrar o prazer em atividades que não necessitem, né, e que não envolvam as drogas. Então é como se fosse, na verdade, né, uma libertação, né, daquela substância química que está a nível de organismo. Mas a gente tem que deixar uma coisa bem clara, que essa droga em questão, ela pode estar envolvida de alguma forma geral, como o usuário ativo, como o usuário passivo. E aí agora nós vamos citar um exemplo, por exemplo, do cigarro, né? Tem o fumante ativo e tem o fumante passivo. Porque não adianta eu não fumar e ficar ao lado de quem fuma. Eu estou recebendo essa fumaça, então eu também estou inalando ela. Então o cigarro, ele é uma droga lícita, infelizmente, né? Ou seja, o seu consumo não é considerado crime, sendo aceito socialmente. Toda a sua composição, né, há mais de 4.700 tipos de substâncias tóxicas aí, e entre elas nós podemos encontrar a principal, que é a nicotina, né? A nicotina, ela conduz uma sensação de prazer, né? Ela causa a dependência, né? A nicotina por si só, ela é uma substância que produz alterações no sistema nervoso central, né? Após ela conseguir ser inalada, né, ela chega aos pulmões e por meio da corrente sanguínea, né, no cérebro, né, ela chega, né, através da corrente sanguínea até a região cerebral. É onde ela age sobre a liberação de neurotransmissores, como a dopamina. A dopamina é um tipo de hormônio que causa a sensação de prazer, né? Ela é responsável, entre outras funções, pelas sensações de prazer no organismo, tá? A gente pode perceber que, com o passar do tempo, o usuário ele necessita de doses cada vez maiores dessa nicotina para manter a mesma sensação desse prazer, né? A gente pode pensar também que, em razão dessa característica, né? Só um minuto. Em razão dessa característica, né, o fumante ele costuma sempre aumentar a quantidade de cigarro por dia, né, tornando-se dependente dessa droga, né? A gente pode pensar que desde o século XX os efeitos do cigarro no organismo eram desconhecidos. Até poucos anos atrás, né, os anúncios publicitários se fizeram valer, né, associavam, né, o cigarro ao esporte, ao prazer, à alegria, né? Atualmente, após os estudos e que comprovaram, né, os malefícios do cigarro à saúde, existem leis, né, que são regulamentadas, né, no Brasil, como devem ser as propagandas de cigarro e onde elas podem ser exibidas. Atualmente, o tabagismo, né, o consumo de cigarro, ele está direcionado, né, relacionado a várias doenças, né, diferentes, como o câncer, né, as doenças de ordem respiratórias, as doenças de ordem cardiovasculares. Os fumantes, eles adoecem com muito mais frequência e têm menos resistência física e fôlego, né, do que os não fumantes, tá? Isso é um processo natural que pode acontecer naturalmente. É um processo natural que a gente pode visualizar de forma bem clássica aí, tá? Se a gente for pensar, saindo um pouquinho do cigarro, nós vamos entrar no álcool, né? O álcool, né, assim como o cigarro, o álcool ele é uma droga lícita, também desencadeia dependência, porque ele provoca, de alguma forma, as sensações de prazer, né? Atinge o cérebro e faz com que o usuário tenha vontade de consumi-la novamente. O álcool ele é utilizado em muitas culturas há vários séculos, afetando as pessoas, né? A sociedade, de alguma forma, né, acaba contribuindo para isso. E essa droga ela age diretamente em diversos órgãos, né? Principalmente o fígado, o coração, a parede do estômago e os vasos sanguíneos.
A gente tem que pensar de uma forma geral que um indivíduo que se torna alcoólatra, um indivíduo que já é viciado no cigarro, de repente ele pode sempre querer buscar algo a mais. E isso varia muito de metabolismo para metabolismo. Então uma coisa muito importante para falar para vocês, alunos que são jovens, né, estão iniciando a adolescência aí, nunca tenham vontade de experimentar nada, né? Se façam valer o que pai e mãe sempre ensinam. Não pega nada das mãos de ninguém, nem que seja um copo com água, um copo com suco, uma bebida. Não pegue nada, porque você não sabe o que contém dentro daquela bebida. Naquela bebida pode ter uma droga já psicoativa. Então sempre com a sua bebida de frente para você, cuidado. Tome, isso é muito importante, é uma matéria muito importante para deixar vocês totalmente orientados. Então o álcool, ele é considerado uma droga do tipo depressora. Ela é depressora do sistema nervoso central. Você pode ver que qualquer indivíduo que ingere a bebida é proibido que ele dirija, porque ele perde totalmente o fio da meada, ele perde as sensações, né? Isso é muito complicado. Então o álcool, ele é considerado uma droga depressora do sistema nervoso central. Em pequenas quantidades, ele já é capaz de promover uma desinibição, né? Pode ver que todo mundo que bebe, ele começa a falar tudo que ele tinha vontade de falar. Parece que é uma piada, né? Todo mundo que bebe quer falar tudo que não deve falar. Ele perde essa desinibição, né? Mas grandes concentrações no sangue, elas podem provocar, elas podem levar a diversos tipos de alterações, né? A diminuição da atenção, por isso que ela não é tão eficaz, o indivíduo não deveria procurar dirigir, né? A da vigilância, a perda dos reflexos, da coordenação motora, a incapacidade de tomar, né, decisões racionais ou de discernimento, compromete as funções vitais, né? As visuais, né? Como é que eu posso dizer? Ela, de alguma forma, ela também pode contribuir. Só um minutinho, gente. Estou tentando arrumar aqui. Ela, de alguma forma, né? Ela, além de comprometer as funções visuais, a fala acaba se tornando uma fala arrastada. E existem situações mais graves, né? Que podem ocorrer a perda da própria consciência e uma parada cardiorrespiratória. E leva o indivíduo, naquele momento da parada cardiorrespiratória, à morte, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não existe volume seguro do álcool a ser consumido, né? Porque ele é tóxico para o organismo e pode provocar doenças mentais. Mas diversos tipos de câncer, né? Problemas hepáticos, como a cirrose, né? As alterações cardiovasculares, o risco do infarto, né, do acidente vascular cerebral, ele acaba aumentando, e há uma diminuição também bem considerável na imunidade. Por isso que os dependentes químicos, né, seja do álcool, do cigarro, a imunidade sempre acaba sendo debilitada. E o consumo de álcool também é responsável por episódios de violência física e contrai, né, si ou contra si, na verdade, né, o indivíduo contra si ou contra outras pessoas, de alguma forma. Então isso é um processo que pode ocorrer naturalmente, porque o indivíduo acaba perdendo a noção, né? Isso não é uma coisa tão plena, tão bacana, tão boa. Eu acho que nós falamos sobre os principais tipos de drogas, para que eles servem, para que eles não servem, qual a forma de atuação. Então a minha dica fica aí para vocês, tá? Para quem vai fazer as drogas, hashtag fica a dica, vejam todos os tipos, as formas de atuação, para você poder trazer essas abordagens aí, tá? Uma bagagem mais ampla de cada característica sobre forma de atuação das drogas em questão. Eu acho que é uma dica importante que ficaria legal para vocês estarem abordando com os grupos aí, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos que falar a respeito do uso de drogas. Espero que vocês tenham entendido. Então a gente sabe que elas podem ser desde estimulantes até causando depressão a nível do sistema nervoso, né? Ou seja, ela pode trazer prejuízos muito graves, né, a nível do sistema imunológico, né, funções vitais. Então é sempre importante que a gente evite, tá bom?
Então fica o meu grande beijo, o meu grande abraço. Se vocês tiverem dúvidas, nós vamos tirar lá no Zoom as dúvidas. E abraços para todos vocês. Bye, bye. Muito obrigado pelo compartilhamento das aulas de vocês aí, tá bom? Tchau, tchau, galera. Então agora, finalizando, a gente já pode começar a responder as questões. Vamos responder as questões. Tchau.